Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula de avaliação de desempenho, uma disciplina da área de recursos humanos. Hoje nós vamos para a segunda aula. Se você perdeu a primeira aula, não acompanhou, vou deixar o cardzinho aqui na descrição da primeira aula de avaliação de desempenho, uma área bem importante que a área de recursos humanos precisa executar nas empresas para avaliar os colaboradores, para tomar decisões importantes, ok? Se você já é inscrito no meu canal, você continue aí dando um likezinho aí, faça alguns comentários nos vídeos que eu faço, deixando dúvidas. É importante que vocês participem. E você que ainda não é inscrito, se puder, dá uma força aí, se inscreva no meu canal, me ajude a crescer aqui pelo YouTube também. Ok, pessoal? Então, vou compartilhar a tela aqui do nosso estudo. Hoje, o assunto da aula de hoje, nós vamos falar sobre quem deve realizar e avaliar o desempenho. Então, as empresas, elas têm pessoas que ela deixa responsável por avaliar o desempenho dos colaboradores. Então, quais são as possibilidades de avaliadores? Ok? A avaliação deve mostrar a cada funcionário avaliado o que as pessoas pensam sobre o seu trabalho e a sua contribuição à organização e ao cliente. Então, é bem importante isso. É bem importante que a empresa deixe claro a cada colaborador o que a empresa tem pensado a seu respeito. Isso é importantíssimo para que o colaborador ele tenha a ideia de até onde ele deve ir, como ele deve agir, como ele deve proceder. Então, é muito importante que se tenha esse tino, né? Essa diferenciação. Então, saber diferenciar isso é importante, saber o que a empresa espera a seu respeito, ok? Então, seguindo. Primeiro tipo de avaliação é a autoavaliação de desempenho. Muitas empresas, para poder até mesmo reduzir os seus custos e tempo com isso, ela tem deixado a avaliação de desempenho para que o próprio colaborador se autoavalie. Então, em algumas empresas mais abertas, empresas mais democráticas, o próprio indivíduo, com a ajuda do seu supervisor, é o responsável pelo seu desempenho e pela monitoração dos seus resultados. Então, isso se torna muito interessante e viável para algumas empresas, que o próprio colaborador ele olhe para si mesmo e veja quais são os objetivos que eu tenho a cumprir, o que eu estou cumprindo efetivamente, como eu estou conseguindo atingir esses objetivos. Então, se ele tem essa ciência, isso facilita demais para que ele tome decisões corretas e também, ao mesmo tempo, avalie o que ele precisa melhorar, o que ele precisa manter, como ele deve continuar agindo, o que ele precisa mudar nas ações de trabalho. Então, isso aí é bem importante. Então, a autoavaliação de desempenho é uma das possibilidades. Quem deve realizar a avaliação? Então, nesse tipo de autoavaliação, não é para qualquer um, com certeza. Se você pega um setor operacional, famoso termo peão, né? Peão, você sabe que o peão é nó cego. Então, se você deixa para o cara mesmo se autoavaliar, ele vai falar que ele é perfeito em tudo, e na verdade não é. Então, quando que a gente usa a autoavaliação? Isso só pode existir quando demanda um elevado grau de maturidade e profissionalismo das equipes de trabalho. Então, se eu estou falando de um setor, um departamento de pessoas experientes, que são críticas, que se cobram no próprio desenvolvimento da carreira, a autoavaliação se torna interessante nesse tipo de profissional. Mas, ao mesmo tempo, pode haver dificuldades em alinhar interesses individuais e da empresa. E quando você põe a autoavaliação,
o sujeito ele pode não entender muito bem os interesses da empresa e pensar somente pelos interesses individuais e aí não fazer uma autoavaliação adequada, ok? Então, isso também aí é uma das questões da autoavaliação. Outro tipo de avaliação é a do gestor, o gerente da área. Então, muitas vezes o RH ele terceiriza a responsabilidade da avaliação de desempenho para cada gerente de área. Então, por exemplo, o cara que é gerente de marketing, ele é responsável por fazer a avaliação de desempenho de todo o departamento de marketing, assim como o gerente do financeiro, gerente da produção e etc. Então, quem avalia o desempenho do pessoal é o próprio gerente ou supervisor da área, com o apoio da assessoria do órgão de RH, porque muitas vezes pode ter algum tipo de quesito de avaliação que o gestor pode ter alguma dúvida e ele tentar recorrer à área de recursos humanos. Então, o RH ele vai, ao mesmo tempo, dar esse suporte, estabelecer os meios e critérios para que as avaliações possam acontecer, mas ele põe a responsabilidade para que o gestor faça, ok? Então, o gestor é responsável por avaliar a sua equipe de trabalho. Então, existem alguns prós e contras nisso. Isso é um modelo utilizado pela maioria das organizações. A maioria das organizações, para não perder tanto tempo, nem contratar assessoria, nem empresas especializadas, isso demanda tempo e custo, né? Então, ele vai para a questão do próprio gestor, cada supervisor que avalia a sua equipe. Então, é utilizado pela maioria das organizações, demanda assessoria por parte do RH, então o RH ele tem que dar apoio ao gestor. Alinhamento com os objetivos da empresa, isso é o positivo, porque o gestor ele tenta alinhar na avaliação dele o desempenho de cada colaborador de acordo com os objetivos que a empresa está tendo. Só que pode existir o erro de quê? Da ótica desse gestor, poder ter uma percepção de recompensa ou de punição pelo passado. Então, tem muito supervisor que avalia mal o desempenho do colaborador, porque lá atrás ele cometeu algum tipo de erro, então ele considera isso. Ao mesmo tempo, quando a pessoa foi muito bem em alguma questão, não posso avaliar esse cara mal, porque lá atrás ele fez isso, isso e isso. Não pode, está errado. Ele tem que avaliar o presente. E avaliados podem perceber o processo como injusto ou tendencioso, principalmente quando o chefe leva para o lado pessoal. É o que mais acontece, ok? Já temos outra, que é a avaliação do indivíduo e o gerente, ou seja, não é uma autoavaliação, a pessoa não vai se avaliar sozinha. Ela vai se avaliar de acordo com as diretrizes que o gerente vai dando. Então, na hora de fazer a avaliação de desempenho, o gerente ele chama cada colaborador para fazerem juntos, ok? Então essa é bem comum, é bem difícil de se ver por aí, mas acontece. O gestor ele chama cada indivíduo na sala e aí num bate-papo eles vão trocando ideia, nesse quesito aqui. O que você acha? Você acha que você foi bom, ruim, regular? Olha, na minha opinião, eu acho que você não foi tão bom assim quanto você está dizendo. E eles vão juntos trocando uma ideia até chegar num consenso, ok? Então, o gerente ele é o elemento de guia e orientação, enquanto o colaborador avalia o seu desempenho em função da retroação fornecida pelo gerente. O gerente ele vai o tempo todo dando um feedback sobre algumas questões que possa existir dúvida no colaborador, ok? Então, nesse método, quais são os pontos aí? Nesse método, existe uma maior busca de alinhamento de interesse entre funcionário e empresa. Por quê? Porque vai ter o lado do indivíduo, do colaborador, ele vai expor os lados pessoais dele, e o chefe vai expor o lado da empresa e tentar entrar num consenso dos dois. Visa melhorar o processo de gestão de equipes. Então, isso também é benéfico, porque por fazer isso, ser mais participativo, isso faz com que a equipe tenha mais confiança no gestor, não fica só a cargo do gestor essa avaliação. Então, visando melhorar o processo de gestão de equipe, isso viabiliza devido a esse método.
Só que, ao mesmo tempo, há dificuldade de se obter feedbacks sinceros. Porque como está acontecendo ali na hora, os dois tete a tete, então muitas vezes o chefe ele não quer se indispor com o colaborador ou vice-versa. Então pode não ser totalmente sincero ali o feedback na hora da avaliação. E comentários desfavoráveis do avaliador podem conduzir reações negativas ao avaliado, porque às vezes o gestor ele pode falar sobre um problema do colaborador e ele pode entender de uma forma incorreta, uma forma que, em vez de motivá-lo a melhorar, ele pode entender como algo que o desanime. Então, isso também é ruim por se tratar de algo assim, ao vivo e a cores ali dentro de uma sala. Ok? Próximo tipo de avaliação de desempenho, tipos de avaliadores, é a avaliação pela equipe de trabalho. Essa é bem interessante. Inclusive, quando eu já trabalhei em uma grande companhia, um dos anos foi assim, a avaliação de desempenho. No tipo, onde todo mundo da equipe avaliava todo mundo. Então, tinha perguntas, por exemplo, tinha todos os colegas lá e você falava com quem você mais gostaria de trabalhar em dupla e com quem menos gostaria. E aí, cada um dava a sua resposta. E aí, ao longo de todo mundo responder, por exemplo, se eu falo que ele numa relação, o Carlos, eu e a maioria falou que gostaria melhor de trabalhar mais com o Carlos, isso indica que todo o grupo está falando que o Carlos tem um excelente relacionamento interpessoal na equipe. Então, todo mundo tem facilidade de trabalhar com ele. Mas se ele fala que a Marisa é a que todo mundo menos gostaria de trabalhar, poxa, você mostra isso para a Marisa, tem como ela contestar? É a maioria. Se a maioria está falando que não gostaria de trabalhar com ela, está claro e evidente que ela tem um problema que ela precisa melhorar. Então, isso é até um baque de realidade quando ela recebe esse feedback, porque, tipo, se fosse na avaliação do gestor, se o gestor fala isso para a Marisa, ela de repente não iria aceitar porque é a visão somente do gestor. Mas espera aí, se a Marisa chega, vê ali que o resultado, todo mundo da equipe diz que ela é a pessoa que menos a equipe gostaria de trabalhar, ela vai tomar até um baque, um susto. Ela vai querer procurar melhorar urgente, senão ela vai perder o emprego dela. Por quê? Porque a opinião de uma pessoa pode ser mentira, mas a opinião da maioria, então é um caso a se pensar, o que torna o processo mais justo. Então, se a própria equipe de trabalho avalia o desempenho de cada um de seus membros, tomando providências necessárias para a sua melhoria. Então, isso faz com que a avaliação de desempenho ela seja mais assertiva. Ok? Então, nesse método, vai existir maior competência técnica para avaliação, porque não é a opinião de um só, é a opinião de todos. Entendem? E há um forte alinhamento do indivíduo com os objetivos. Ok? Então, o indivíduo ele tenta pensar ali na hora de avaliar, olhando para cada um, não muito pelo lado pessoal, mas pelo lado dos objetivos. Quem cumpre os objetivos, quem não cumpre. Ok? Então, isso torna o processo muito mais correto. Então, esse é um meio. Temos também o tipo de avaliação 360 graus. Para quem todo mundo sabe que 360 graus é um giro completo. Então, se gira, ele volta para você. Então, participam da avaliação quem? O que seria um 360 graus? Todo mundo. Participa da avaliação o chefe, os colegas de trabalho, os pares, os subordinados, todo colaborador, que é os clientes internos, inclusive de outros departamentos, e também até mesmo externos. Eu posso envolver clientes na hora de avaliar o comportamento de um colaborador, fornecedores, enfim, todas as pessoas que estão ao redor do avaliado. Então, um exemplo, digamos que eu sou um vendedor e eu estou passando por uma avaliação de desempenho. Então, nessa avaliação de desempenho, vai ter a opinião do meu chefe sobre mim, vai ter a opinião dos meus clientes diretos, vai ter a opinião de fornecedores que fornecem o material de venda para mim,
vai ter pessoas de outros departamentos, como marketing, logística, pessoas ao qual eu me comunico como vendedor. Então, ou seja, se uma pessoa fala mal de mim e o resto, a maioria, fala bem, o que vai ser levado em consideração? O que a maioria está falando. Se um só está falando mal de mim, pode indicar que aquela pessoa que falou mal de mim tem um problema pessoal comigo. Isso acontece, é normal. Mas se a maioria está falando mal de mim em diversos quesitos, a empresa ela tem como demonstrar que esse colaborador precisa melhorar e muito. Se não for, até tiver a sorte de não ser mandado embora. Ok? Porque se o chefe fala mal desse colaborador, o cliente fala mal, os colegas de trabalho, as pessoas de outros departamentos, não tem como o colaborador contestar isso. Se você tem até aquele ditado que ele é muito correto: contra fatos não há argumentos. Então, se você chega numa sala, tu chama esse colaborador para feedback de avaliação de desempenho e tu mostra isso documentado, ó, olha a opinião do teu cliente, olha a opinião minha, olha a opinião dos teus colegas de trabalho. Então, como você vai lutar contra isso? Não existe. Então, essa pessoa tem mais é que abaixar a cabeça e melhorar. Ok? Assim como o contrário. Se ela tem diversos elogios de várias pessoas, isso indica que ela está no caminho certo. Então, a avaliação de 360 graus também é um método muito bom e pouco utilizado pelas empresas. Por quê? Porque a avaliação ela se torna mais rica por produzir diferentes informações. É o melhor estilo de avaliação. Ela assegura a adaptação e o ajustamento do funcionário às variadas demandas que ele recebe de seu ambiente de trabalho ou de seus parceiros. Então, isso aí também é interessante, porque vai assegurar a adaptação, o ajustamento do funcionário às várias demandas que ele supre diariamente pelo ambiente de trabalho dele. Ele se comunica com diversas pessoas, diversos setores. Só que, ao mesmo tempo, ela é questionada pela complexidade e pelos resultados. Ou seja, uma empresa aí de 5.000 funcionários, como seria para avaliar cada um de forma 360 graus? Muito difícil. Isso demandaria muito tempo, muito custo, muito mais complexidade de informações para se chegar a um resultado. Ok? Então, isso é mais comum em cargos assim mais gerenciais, em cargos mais elevados, em empresas maiores, para se fazer a 360 graus do que em cargos mais operacionais. Perfeito? Temos também a comissão de avaliação. O que seria uma comissão de avaliação, pessoal? Esse tipo de avaliação é aquelas pessoas de grandes empresas que estão de olho em outros setores para captar talentos. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalho aqui no Rio de Janeiro e a empresa tem, por exemplo, algumas filiais no sul do país, no Nordeste. E aí se reúnem pessoas de todas essas unidades e começam a observar em todas as unidades quem são as pessoas que estão se destacando que poderiam chefiar uma nova unidade, abrir uma nova unidade e chefiar uma nova unidade. Então, nessa comissão, essas pessoas se juntam para avaliar esse tipo de profissional. Então, a avaliação coletiva feita por um grupo de pessoas, direto ou indiretamente, interessadas no desempenho de um só funcionário, um só colaborador. Então, a comissão de avaliação é feita dessa forma. Ela é constituída de pessoas pertencentes a diversos órgãos ou unidades organizacionais e é formada por membros permanentes e por membros transitórios. Ou seja, por que membros permanentes? De repente, o meu chefe faz parte dessa comissão. Ele vai e me indica o meu nome para todo mundo ficar de olho no meu trabalho. E aí, por exemplo, o chefe de, sei lá, lá da unidade de Salvador fica um tempo aqui no Rio de Janeiro para poder realmente ver se eu sou essa indicação que o meu chefe está dizendo. Então, por isso, um membro transitório, alguém que fica um tempo na nossa empresa, mas ele é lotado numa outra unidade. Então, é muito comum em grandes empresas ter esses trabalhos externos, né? Essas experiências, cobertura de férias, por exemplo, e aí nessa cobertura esses gerentes eles até aproveitam para poder ficar de olho em talentos locais de outras unidades para indicação a promoções, ok? Então, nesse método,
ele geralmente é de um grupo para outro grupo ou de um grupo para um indivíduo. E ele não valoriza os aspectos individuais, e sim os profissionais, ok? E temos a avaliação por parte do RH. Existem muitas empresas que somente o RH é responsável por fazer a avaliação de desempenho, sendo que eu, particularmente, eu não acho o ideal, porque o RH, muitas vezes a pessoa que trabalha no RH, ele não entende nada, por exemplo, sobre o desempenho de um funcionário da área de produção. Ninguém melhor do que o chefe da produção para dizer se esse cara está realmente performando bem ou não. Não é o cara do RH que vai poder dizer isso. Então, quando o RH assume totalmente essa responsabilidade, se torna, na minha opinião, um processo muito subjetivo, um processo que não se torna tão assertivo quanto deveria. Mas, enfim, existem algumas empresas que optam por essa questão, ok? Então, a avaliação de desempenho ela se torna totalmente responsável pela área do RH. Então, geralmente, eles trabalham com médias e medianas e não com desempenho individualizado, como eu acabei de falar, do colaborador da área de produção. Ele não entende da produção. Ele vai entender de acordo com médias. Então, não com desempenho individualizado e singular de cada pessoa. Então, existe aí uma tendência a uma padronização do desempenho das pessoas, na tentativa de eliminar as suas diferenças individuais. É um modelo centralizador, monopolizador e burocrático. Então, como eu disse, para mim é um dos piores modelos. Mas existem empresas que preferem assim, ok? E aí, para a gente cair na parte final dessa videoaula, nós vamos falar de alguns erros que podem ocorrer no processo de avaliação. Então, todos esses tipos de avaliadores, a empresa ela vai definir, vai ser por autoavaliação, gerente indivíduo, apenas o gestor, área de RH, comissão de avaliação, avaliação 360 graus, todos estão sujeitos a cometer erros, né? Erros de observação, erros de julgamento, porque somos seres humanos. E a avaliação de desempenho sempre será um processo subjetivo para o avaliador. Então, entendam isso. Sempre será um processo subjetivo. Porque se eu sou um avaliador responsável por avaliar, o jeito que eu enxergo as coisas é diferente do que a pessoa B ou C. Por isso é subjetivo. Então, por exemplo, você pode falar, eu acho fulano muito legal. Só que eu vou conhecer esse tal fulano que você está falando e eu acho essa pessoa extremamente chata. Porque nós somos assim. Cada um tem uma opinião formada. Talvez tem característica naquela pessoa que te faz achar que ele seja legal, mas para mim, eu posso achar ele totalmente ao contrário. Por isso é subjetivo. Quando existe apenas um julgamento, sempre a avaliação de desempenho ela acaba sendo um processo subjetivo. Então, por isso que eu falei que os mais legais é o 360 graus, porque é a opinião de várias pessoas. O de equipe de trabalho também é bem bacana. O gerente indivíduo junto também já é melhor do que os demais. Porque aí tira um pouco essa questão da subjetividade. Não é fácil desprover de todas as simpatias ou antipatias para avaliar corretamente uma pessoa. Que é verdade. Todo mundo, assim como você que está assistindo esse vídeo, tem as suas preferências, tem as suas crenças, os seus costumes. E quando você olha para a pessoa que ela é parecida com você, você tende a o quê? A simpatizar por ela. E aquela pessoa que é totalmente o oposto que você tem aquela tendência de distanciá-la, certo? Porém, tomar consciência de que problemas mais comuns podem reduzir erros e tornar o processo mais justo e transparente. Então, como tornar isso mais justo? Como eu pegar e conseguir desvencilhar do meu pensamento, do meu julgamento pessoal, do lado profissional? Porque é isso que deve acontecer num bom avaliador. Então, para não cair nos erros mais comuns, é preciso, antes de qualquer coisa, conhecê-los. Que tipo de erro eu posso cometer ao avaliar ou ao julgar pessoas? Sendo assim,
Esse é um bom roteiro para preparar os avaliadores antes de iniciar o processo em sua empresa. Então, os avaliadores precisam sempre preparar um roteiro de como avaliar as pessoas antes mesmo de iniciar esse processo. Então, primeiro erro comum aí, pessoal, se chama efeito de Halo ou Horn. Tá? Essa expressão em inglês, o que significa? É a tendência de estender uma avaliação positiva, no caso Halo, ou negativa no Horn. Ok? Então, o que significa isso? Significa que se uma pessoa eu estou acostumado a julgar bem, não importa o que essa pessoa faça, eu posso cair na tendência de esquecer, porque eu gosto dessa pessoa, e sempre avaliar ela bem. E se tem uma pessoa que eu não gosto muito, e ela cometeu algum erro, quando você não gosta de alguém, fica muito mais fácil você observar um erro e guardar esse erro. Diferente da pessoa que você gosta. Então, quando você não gosta, você percebe aquele erro e você guarda. Aí você percebe outro erro e guarda. E aí você vai sempre avaliando ele de forma negativa. E não avalia nada de positivo que ele faça. Então, isso é uma tendência de um erro muito ruim que muitos avaliadores cometem. Da tendência de estender a avaliação positiva para quem se gosta ou negativa para quem não se gosta muito. Então, quando eu vejo que uma pessoa é ruim em algo, eu começo a dizer que ela é ruim em tudo. E isso não é verdade. Muitas vezes a pessoa é ruim num aspecto, mas ela é ótima, excelente em outros. Então, eu preciso desvencilhar isso, certo? Então, eu não posso fazer uma análise, não posso jamais não fazer uma análise adequada de cada um dos fatores separados. Eu preciso. A pessoa é ruim nisso, mas ela é boa nisso, 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 nisso. Ela é muito boa nisso aqui, mas ela é ruim nisso aqui. Ela não é boa em tudo. Porque muitas vezes o cara, ela é muito boa nisso aqui. Nisso aqui ela também é boa. Isso aqui também. Ela é muito ruim nisso. Nisso aqui ela também não é boa, não. Nem nisso. Então ela tem essa tendência de ou fazer tudo negativo ou tudo positivo. Então, se ele é bom em algo, automaticamente torna-se bom em tudo, ou o contrário. Quando o avaliador comete isso, ele está cometendo um erro do efeito Halo-Horn. Ok? Segundo erro, o erro da tendência central. Muitas pessoas têm esse comportamento de tendência central. Sabe aquela pessoa que não quer se indispor? Ela não quer botar o dela na reta? É aquela pessoa que está sempre em cima do muro. Isso também é um erro grave, porque pessoas que estão mal precisam ser avaliadas corretamente porque elas estão mal. Elas precisam entender que estão mal e precisam melhorar. Se eu não avalio ela da forma correta, para poder... se eu fizer isso, ela vai perder o emprego. Pelo contrário, se você está deixando todo mundo em cima do muro, quem vai acabar perdendo o emprego é você, que é o avaliador. Você tem que avaliar, porque você é pago para isso. Você é pago para avaliar para que a pessoa entenda o seu erro e melhore esse erro e aperfeiçoe. Assim como a gente viu na primeira aula. Então, por medo ou insegurança, o avaliador deixa de atribuir notas muito baixas para não prejudicar uma pessoa, que ele pensa assim, se eu avaliar ele mal, essa pessoa vai acabar sendo mandada embora. Ou, se eu avaliar ela muito bem, daqui a pouco ela vai querer pedir um aumento, ou pedir uma promoção, a gente não pode fazer isso agora. Então, isso torna o processo injusto. Então, você fica sempre, a pessoa só está na média, fica em cima do muro. Então, ela não quer se indispor, ela não quer ter que justificar no futuro alguma coisa. Então, ela tem essa tendência central, é um erro muito ruim também. Ok? Não seja uma pessoa em cima do muro, tenha opinião. Terceiro erro, o efeito da recenticidade. Então, o que quer dizer o efeito da recenticidade? Já diz aqui pelo radical da palavra, recente. Então, se uma pessoa fez algo muito bom agora, eu começo a avaliar ela perfeitamente. Mas me esqueço de que, por exemplo, ela pode ter cometido um erro grave
há 3 meses atrás. Como é que eu posso esquecer disso na avaliação? Se a avaliação de desempenho geralmente é a avaliação semestral, anual ou de biênio, dependendo da empresa. Eu preciso avaliar esse período inteiro, ok? Então, no efeito de recenticidade, eu só destaco na memória desse avaliador apenas os fatos mais recentes. Ele muitas vezes não consegue se lembrar de tudo que aconteceu num período de 1 ou 2 anos. Nesse caso, seria importante adotar a prática de realizar anotações frequentes. Então, todo supervisor que é responsável por avaliar desempenho, tudo que acontece, ele precisa registrar isso. Porque na hora de avaliar desempenho, ele vai pegar essas anotações, folhear e ver como cada colaborador se comportou de acordo com o tempo ali. Ok? Erro constante. Então, quarto erro do erro constante é o seguinte: é o de complacência. O que é a complacência? É aquela pessoa boazinha demais, que passa a mão na cabeça das pessoas. Conhece gente assim, né? Ou o erro constante, ou de complacência, ser bonzinho demais, ou aquela pessoa carrasca o tempo todo, rigor excessivo. Então, já viu aquela pessoa que nada agrada a ela? Você pode fazer o melhor trabalho que for, ela pega e fez mais do que obrigação. Nunca te dá um elogio, só sabe te criticar. Então, esse é a pessoa de rigor excessivo. Se esse cara é o avaliador, coitado de você, você nunca vai ser bem avaliado. Por vezes, cada avaliador adota seu próprio padrão de desempenho. Isso faz com que alguns pareçam muito complacentes, uma pessoa boazinha demais, paizão, passa a mão na cabeça, ou os que são rigorosos demais. Definir conjuntamente um padrão de desempenho é essencial para reduzir essas características pessoais. Então, nunca se deve avaliar a pessoa sendo, eu preciso ser bonzinho com todos. Isso jamais. Ser bonzinho com todos não traz resultados para as empresas. E, ao mesmo tempo, o rigor excessivo também não, porque eu não motivo aquele colaborador que merece ser elogiado. O elogio, ele muitas vezes faz com que a pessoa se mantenha muito motivada dentro da empresa. Então, isso também é muito importante. Quinto erro, o erro da primeira impressão. Então, sabe aquela história de que a primeira impressão é a que fica? Um ditado bem conhecido. Então, muitas vezes, esse já é o contrário do efeito de recenticidade. Eu lembro somente daquilo recente. Já o primeira impressão, não. É aquele que eu lembro do passado o tempo todo. Então, a pessoa agora está se desempenhando muito bem, mas se na avaliação de desempenho passado ela foi mal, se lá no passado, lá atrás, esse profissional cometeu algum erro grave comigo, ou algo que eu não gostei, eu preciso passar uma borracha nisso. Eu tenho que ser profissional. Porque se a pessoa mudou, ela está hoje tendo um desempenho bom, melhor, ela precisa ser reconhecida por isso. Então, eu tenho que deixar o meu lado pessoal de fora. Mas muitos gestores, por causa do lado pessoal, eles nunca param para analisar isso. Então, por causa dessa primeira impressão que eles tiveram, aquela mágoa que eles guardam, nesse caso, o avaliador tem que tentar se concentrar no período atual e não no passado. É o contrário do terceiro erro. As pessoas mudam e merecem obter o crédito por seu desenvolvimento profissional. Então, muitas vezes, as pessoas lutam, batalham para poder ter uma avaliação de desempenho melhor. Muitas empresas premiam e pagam participação de lucro de acordo com a avaliação de desempenho. Todo mundo quer receber um dinheiro melhor, ela vai melhorar. E aí o cara faz questão de quê? De afundar esse colaborador. Então, em vez de motivar esse cara a melhorar, pelo contrário, eu vou estar desmotivando esse colaborador. Ok? Por causa do erro da primeira impressão. Erro da semelhança, autoidentificação também muito comum. É aquele que o avaliador só avalia o puxa-saco dele. Avalia bem só o cara que está sempre... que tem a identificação com ele. Então, já viu aquele cara que o chefe sempre chama para almoçar? Aquele cara que após o expediente o cara vai para o happy hour? Então, esse cara, ele sempre avalia bem. Agora, porque eu não tenho essa amizade fora do trabalho com o chefe,
esse cara não me avalia nunca bem. Então, isso está errado também. O erro da semelhança. As pessoas tendem a avaliar melhor as pessoas com quem elas mais se identificam. Isso é um erro que acontece muito e muito comum por aí. Então, o avaliador ele costuma ser mais favorável àqueles que se parecem mais com ele, não só pelas características profissionais, mas por interesses pessoais, formação de um mesmo lugar, ou mesma faculdade, pertencer a um mesmo grupo social. Então, tem muito disso. Ok? Infelizmente, tem muito disso. Erro de fadiga e rotina. Então, o que seria esse erro? Por exemplo, uma empresa que faz uma avaliação de desempenho de mais de 3.000 funcionários. Então, se eu pego num dia para fazer a avaliação de desempenho, imagina, ó, isso que eu vou ler. Ó, depois de preencher o 152º questionário. Imagina, num dia só, eu já avaliei 151 pessoas. É impossível avaliar essa pessoa corretamente quando chega na centésima, no formulário 200. Então, ou seja, eu tenho que ter um intervalo para isso. Então, se eu for fazer isso o tempo todo, eu não vou conseguir mais distinguir as diferenças entre as pessoas. Não se deve preencher uma avaliação atrás da outra. Então, eu tenho que ter uma programação curta, diária, de avaliações de desempenho para que esse processo seja correto. Que o avaliador estaria muito cansado para fazer isso de uma maneira assertiva. E oitavo e último erro, incompreensão do significado dos fatores de avaliação. Então, se os fatores de avaliação não estiverem claramente definidos, poderá ocorrer erros de interpretação, ocasionar distorções dos resultados. Então, olha o exemplo. Para alguns, ser pontual é estar no posto de trabalho exatamente no horário determinado. Para outros, 5 minutos de atraso não seria motivo de uma avaliação negativa. Distinguir o que é atraso, por exemplo, seria um processo essencial para tornar tal item bem definido para todos. Então, só um exemplo. Digamos que eu avalio mal um colaborador porque ele não é pontual. Poxa, chefe, mas todo dia eu bato meu cartão, eu tenho que bater meu cartão 8 horas da manhã. Eu bato meu cartão 8 horas da manhã, eu chego 8 em ponto. Certo. Você chega 8 em ponto, você bate seu cartão, mas você ainda vai lá para o vestiário, você ainda vai tomar o seu café da manhã, você ainda vai trocar de roupa e você começa a trabalhar praticamente 8h30. Isso é ser pontual? Então, muitas vezes, se a empresa não deixa claro que ser pontual é estar às 8 horas da manhã, exatamente no posto de trabalho, e não pelo fato de bater o cartão, isso é a pontualidade da empresa. Então, devido a essas questões, se a empresa não deixa claro o que é ser pontual para ele, ele não vai compreender o porquê que ele vai estar sendo mal avaliado. Então, pode gerar aí algum tipo de atrito ou discussão justamente por causa disso. Ok? Então, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Eu agradeço que você esteja até aqui comigo, empenhado nos estudos, mesmo que à distância, se Deus quiser, esse momento já está passando, eu creio, e em breve já estaremos, se Deus quiser, no próximo ciclo, com aulas presenciais. Mas até lá nós vamos terminar esse ciclo dessa forma. Eu quero te agradecer. Se você tem curtido aí as aulas, deixa um like aí, por favor, me ajude. Faça um comentáriozinho aí, deixa uma pergunta. Teremos uma atividade relativa a essa videoaula sobre os erros, sobre os tipos de avaliadores, ok? Então, queria até te fazer uma pergunta, deixe nos comentários aqui, se você já passou por uma avaliação de desempenho, como que era a avaliação de desempenho? Quem era o tipo de avaliador? Qual tipo de erro de avaliação você já sofreu? Então, deixa nos comentários aí pra gente. Valeu? É de grande valia a sua ajuda e a sua participação, ok? Então, gente, termino aqui mais uma videoaula. Peço você, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Quero te agradecer e que você fique com Deus
e até a próxima aula. Um grande abraço a todos.